Olá, meu nome é Fábio e estou aqui não apenas para falar de homofobia, casamento gay ou direitos civis dos homossexuais. Estou aqui para falar de igualdade, amor ao próximo e diversidade. Quando eu tive a coragem de me assumir, eu sabia que eu não seria considerado igual porque a sociedade reafirma isso a todo momento. Os meninos que me atormentavam no colégio são encorajados todos os dias a acreditar que a minha sexualidade faz de mim uma pessoa suja e inferior. Eles sabem, pela força de uma cultura, que por mais que eu queira, não tenho os mesmos direitos que eles têm. Saber disso alimenta seus ideais e as várias formas de crueldade sofridas por gays, lésbicas, travestis, transgêneros e afins por todo o mundo. Tenho que dizer todos os dias para mim mesmo que não vale menos que os heterossexuais pelo fato de me sentir atraído por pessoas do mesmo sexo. E que não há nada de errado comigo. Não há nada de errado em ser gay. Esse é o ponto-chave desse discurso. Não estou dizendo que os que discordam não possam ter sua própria opinião. Alguns segmentos religiosos chegam a afirmar que os gays querem implantar uma ditadura, a lei da mordaça. Mas esse discurso é tendencioso e vazio. Os homossexuais lutam pela diversidade, pela liberdade de expressão, pela convivência e tolerância entre as pessoas, em todos os sentidos. Não é por acaso que o símbolo da militância gay é uma bandeira com as cores do arco-íris. No arco-íris, cores absolutamente diferentes convivem em harmonia. Só quero que entendam que não foi minha escolha ser gay, e que sou feliz assim. Não estou pedindo para me casar em uma igreja católica, e não quero me intrometer na doutrina e nos princípios de qualquer religião que seja. Só quero deixar de ser um cidadão de segunda classe, sem os mesmos direitos dos heterossexuais. Eu quero que a homossexualidade deixe de ser tratada como uma palavra proibida que você não pode dizer na frente de crianças de 5 anos. Eu quero que as crianças cresçam entendendo a diversidade, não porque eles disseram que é politicamente correto, mas porque elas sabem que diversidade faz parte da vida. Assistimos ao crescimento de uma indústria bilionária que tira proveito da boa-fé das pessoas em nome de contas na Suíça e palacetes suntuosos, a indústria da ditadura religiosa, onde qualquer tipo de questionamento é desencorajado e aqueles que decidem apontar falhas ou que ousam discordar da doutrina têm o demônio no corpo, estão em pecado ou simplesmente não creem em Deus. Tal fato não é novidade, pois historicamente a religião vem sendo utilizada como forma de controle, manutenção de poder e status. Atrocidades terríveis já foram cometidas em nome de Deus, como a Santa Inquisição e a escravidão de índios e negros. A bola da vez, de novo como na Idade Média, é a condenação e a perseguição aos homossexuais, alicerçada na Bíblia e em fundamentos doutrinários altamente questionáveis. A Bíblia foi objeto de inúmeras interpretações ao longo dos tempos. A interpretação tem como base a subjetividade, e por isso jamais pode ser tida como verdade absoluta. Traduções diversas já foram realizadas do texto bíblico. Seria ingenuidade alguém imaginar que uma vez ou outra tais textos não tenham sido tendenciosamente interpretados ou até mesmo adulterados para favorecer valores e grupos sociais de determinadas épocas. Em Levítico, comer crustáceos é considerado uma abominação, bem como misturar tecidos diferentes. Se um homem se deitar com outro homem, deve ser morto. Mas o mesmo também é dito a respeito de crianças que desobedeçam seus pais. Em Deuteronômio 22, se uma mulher não é virgem no dia do casamento, deve ser levada à casa do pai e apedrejada até morrer. Por que alguns versículos são interpretados de forma literal e outros não? Alguém já se fez essa pergunta? Eu não tenho nada contra as religiões, tendo inclusive frequentado por muitos anos uma igreja batista. O que eu repreendo são atitudes preconceituosas vindas de onde quer que seja. Já vi amaldiçoarem uma criança no ventre da mãe apenas porque o bebê não era fruto de um casamento, e fizeram isso em nome de Deus. É impossível estar de acordo com esse tipo de comportamento. Não estou lutando pelo direito de desrespeitar tradições. Só peço que as pessoas exerçam seu senso crítico e não se deixem manipular sem ao menos saber se o que ouvem tem fundamentos sólidos.
Questionar a Bíblia e suas interpretações não constitui blasfêmia, muito menos ofensa a Deus. No entanto, querem que você acredite que seja, porque assim o sistema continua atendendo aos interesses de uma minoria que enriquece às custas da simplicidade e da falta de conhecimento de muita gente. É importante lembrar ainda que o Estado brasileiro é um Estado laico, o que significa que não está vinculado a qualquer tipo de religião. O que deve prevalecer são os direitos e garantias fundamentais resguardados na Constituição da República de 1988, onde estão, dentre outros, o direito à não discriminação por orientação sexual, o direito à liberdade e à igualdade. Nenhuma religião pode impor sua vontade a todos. Há uma Constituição que deve reger a vida do país. Muito menos porque acham que essa vontade está expressa em um livro que eles consideram sagrado. E se daqui a pouco uma denominação religiosa, com base em textos sagrados, passar a defender a educação de crianças por meio da violência ou o apedrejamento de adúlteras em praça pública? Dois homens ou mulheres que se amem não têm o direito de viver juntos e formar uma família? Tem um amigo que foi impedido no hospital de visitar o companheiro que agonizava na UTI. O motivo? Só a parentes ou cônjuges era permitida a entrada. Alguém definiria isso como um comportamento cristão? Desculpem-me, talvez eu não tenha entendido nada quando frequentei a escola bíblica dominical ou quando ouvia o pastor pregar quando ia à igreja aos domingos. Já fui vítima de inúmeras perseguições. Há alguns anos, recebia mensagens em minha caixa de e-mail assinadas por alguém que se identificava como Deus. Não importa onde eu esteja ou o que esteja fazendo, sou desrespeitado por pessoas que poderiam, se quisessem, ter comigo uma conversa particular aberta e sincera, mas preferem a humilhação pública, porque assim chamam a atenção e sentem-se protegidas. Grupos fazem manifestações e passeatas para que gays e lésbicas não tenham os mesmos direitos de um cidadão heterossexual. Inventam e propagam a mentira deslavada de que a lei anti-homofobia quer impedir a igreja de falar sobre a homossexualidade, quer censurar livros e programas de televisão, dentre outros absurdos, e há quem repita esse discurso como um papagaio, desconhecendo completamente o texto do projeto de lei, bem como os motivos que levaram à proposição do mesmo. O Brasil é um dos países que mais matam homossexuais. Apenas entre os homens, em 2007, foram 122 mortos nessa modalidade de crime de ódio, um crescimento de 30% em relação a 2006. A discriminação está nas ruas, nas casas e nas instituições. No entanto, ouvindo os líderes evangélicos que não querem a criminalização da homofobia, você pode ficar com a impressão de que tudo isso não passa de uma mentira, propagada por quem quer roubar o país das mãos de Deus. Apesar de tudo, gosto muito do nosso país. E não posso acreditar que um lugar com tanta beleza e com tantas pessoas talentosas, boas e corajosas, proibiria a felicidade para o grupo inteiro de pessoas igualmente brilhantes só por causa da sua sexualidade. Se eu fosse pai, faria o melhor possível para que o meu filho ou filha crescesse sendo uma influência positiva na comunidade. Eu os criaria exatamente da mesma maneira como meus incríveis pais me criaram. E acima de tudo, eu os criaria para serem eles mesmos e para respeitarem o próximo. Eu só quero ser respeitado e só quero ser aceito, exatamente como todos neste mundo. Eu só quero ser igual, e qual o melhor lugar para começar do que o Brasil? Sonho que daqui a alguns anos o casamento entre pessoas do mesmo sexo seja tão gritantemente óbvio quanto os direitos das mulheres ou o casamento interracial. Faço um apelo às autoridades para que se conscientizem e implementem políticas públicas de igualdade, como preconiza a nossa Constituição da República. Que o nome de Deus não seja mais utilizado como justificativo para atitudes mesquinhas e preconceituosas. Chega de ódio gratuito. Obrigado e até a próxima.